Boa noite, meus amados. Com imensa alegria, imenso prazer, agradecendo a Deus por estarmos novamente presentes nesta quarta-feira, onde iremos iniciar a nossa palestra, o nosso estudo, que possamos aprender juntamente os ensinamentos do Mestre Jesus sobre o amor, a caridade, o perdão, a benevolência, e que possamos pôr em prática em nossas vidas. Neste momento, peço licença. Neste momento, fechamos nossos olhos e pedimos ao nosso Mestre Criador, nosso Pai de infinita bondade, nosso querido Mestre Jesus, que possa enviar teus santos anjos, teus santos espíritos, para que possa estar juntamente conosco, e que seja tirado dos nossos pensamentos, dos nossos corações, todas as mágoas, todas as angústias, todas as decepções, todas as iras, e que haja somente em nosso coração e nossa mente o amor puro e verdadeiro. Que os amigos espirituais possam se fazer presentes também, e que possamos todos nós, juntamente, tanto nós encarnados como desencarnados, aprendermos um pouco mais sobre o amor verdadeiro do nosso Mestre Jesus. Peço a nossa querida Mãe Santa Sara, nossa querida Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita, a todos os santos e santas. Peço aos nossos amados orixás, nosso Pai Ogum, nosso Pai Xangô, nosso Pai Oxóssi, Obalauê, Ossaí, Exu, Iemanjá, Iansã, Nanã, enfim, a todos os orixás, que possa se fazer presente enviando os teus falangeiros. Que seja uma noite de muita luz, de muita paz e de muita harmonia. Que assim seja. Passarei a palavra à minha esposa Vera, onde ela vai ler uma mensagem, e em seguida iremos ler um pouco sobre: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro? Então, é um estudo bacana que possamos aprender todos nós juntos. Eu pedir a todos, passo a palavra para a minha esposa. Boa noite a todos nós, muito obrigada por estar nos acompanhando. Que as bênçãos de Pai amado e Mãezinha Santíssima e Santa Sara de Casa estejam com todos nós. Tá? Vamos começar essa palestra. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Eu peguei um pedacinho do livro Céu e Inferno. Eu acho que até no Face também colocado. E eu vou falar para vocês. Por que o espírito fica vagando, perdido? Infelizmente, a grande maioria dos espíritos desencarnados voltam para casa e, como não são nem vistos nem ouvidos, saem vagar correndo o enorme risco de ficarem perdidos ou na mão de outros espíritos ignorantes, vamos dizer assim, né? Ficam em estado de perturbação. Um espírito não esclarecido chega do outro lado praticamente sem consciência do que está acontecendo. Não acredita que está morto. Continua a agir como se ainda estivesse vivo. Assiste a todo o funeral e acha que está sonhando. Fica ao redor do caixão com seu corpo ou entre os familiares. Depois do enterro, volta para casa e tenta se comunicar. Como ninguém responde às suas perguntas, fica desorientado. Não aceita o auxílio dos outros espíritos que vieram para ajudar. Como sempre lhe disseram que os bons vão direto para o céu. E como uma pessoa nunca se julga má, ela fica esperando que os anjos venham buscá-la. Como os anjos não aparecem, alguns ficam anos, séculos na sua casa, no local da morte, ou junto com seus bens, tesouros ou pertences. Aí são pessoas materialistas, né, que ficam presos aqui, a matéria. Pessoas que vivem aqui só voltadas aos prazeres materiais, sem se preocupar com o seu futuro espiritual, geralmente demoram-se na crosta terrestre, buscando ainda os mesmos tipos de prazeres que costumavam cultivar quando encarnados. Acomodam-se junto aos encarnados, que apreciam os mesmos vícios, induzindo a pessoa prática para usufruir dos fluidos. Exemplo:
a bebida, o cigarro, a droga, etc. Aprende a se alimentar das energias dos vivos. E aí se esgota, como dizem, uma pessoa que lhe oferece condições, muitas vezes, mesmo sem saber que está prejudicando, suga sua energia. Ou seja, o espírito, ele não quer o mal da pessoa, mas ele indiretamente prejudica, porque ele está obsediando aquela pessoa. Ele quer sentir os mesmos prazeres que ele sentia quando vivo, e fica drenando as energias dos encarnados, deixando-a debilitada. Aí começam a surgir doenças. Regiões de sombra e dor, quando o espírito comete delitos graves aqui na Terra, assassinatos, crimes, ele é atraído para regiões de sombra e dor, o chamado umbral, onde ele, pelo sofrimento, chegará ao arrependimento e o desejo de reparar o mal praticado. E então será socorrido pelos espíritos bons que irão resgatá-lo de lá. E serão conduzidos a postos de atendimento espirituais, conhecido como colônias. Então eles vão ser resgatados, sim, quando eles se arrependerem e pedirem perdão. Então eles vão ser resgatados e levados para as colônias espirituais. Falta de preparo para a morte, tudo isso acontece porque as religiões não preparam as pessoas para essa passagem. Somente ensina que o pecador, batizado, convertido, ou morrendo sob confissão e dando a extrema unção, encomendação do corpo, ou tenha um funeral com rituais religiosos, vai direto para o céu. As pessoas nasceram e são livres para fazer o que quiserem, inclusive o mal. Aí entram as religiões, cuja missão é conduzir o homem à prática do bem, da justiça e, consequentemente, prepará-los para voltar ao que veio, né? De onde veio. Por não admitir o renascimento, a maioria das igrejas não tem outra saída a não ser ensinar que o morto deve aguardar de braços cruzados dentro do caixão até o momento em que as trombetas vão soar e todos ressuscitarão para o julgamento coletivo do juízo final. Como nada prende um espírito, ele sai por aí para fazer o que quiser. Esse é o motivo que incontáveis irmãos se encontram nessa situação há muito tempo. É a obrigação dos vivos auxiliar com suas orações e atos aqueles que se foram, principalmente convencê-los do arrependimento. Daí a necessidade de se doutrinar e evangelizar esses espíritos, para que no menor tempo possível lhes seja dado conhecer a verdade que os libertará das falsas doutrinas e das falsas promessas. Esse foi pego pelo livro O Céu e o Inferno. Muitos desses espíritos ficam vagando, procurando os prazeres que tinham, não sabe que morreu, não sabe que está atrapalhando a vida do irmão ou da família, né? E cabe a nós aqui auxiliá-los de que forma? Com a oração, com as vibrações de amor, que ele tenha o entendimento necessário para a sua evolução espiritual. É isso que a gente deve fazer. Mesmo que muitas vezes a gente vai num lugar e se sente ruim, né? Ai, parece que está sugando, a gente está sem energia. É o irmãozinho que está ali perto pedindo auxílio muitas vezes. Cabe a nós auxiliar. Faz a oração, faça uma oração para que ele possa sentir as vibrações e começar a pensar na sua vida espiritual, né? Para regresso novamente. É essa a palavra de hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueça, quando for umas 7 horas, fazer um Pai Nosso, uma vibração para a espiritualidade, agradecendo aqui o que você tem e pedindo para que eles, auxiliando eles, né, a trabalhar, porque está difícil para o espiritual trabalhar. Tem muitos irmãos desencarnando, precisando de muita vibração, tá bom? Então, uma oração aquela que é feita do coração, para que eles sintam as energias nossas. Boa noite para todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Para complementar o que a minha esposa disse, por muitas vezes somos obsediados. Obsediados porque demos entradas a maus pensamentos em nossa mente,
colocamos turbilhões de emoções em nossos corações que não são favoráveis, como aquela história dos dois lobos que moram no coração, né? Um é do amor, o outro do ódio, que eles estão brigando. Quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais. E os irmãos que estão hoje não compreendem a sua partida, ou por muitas vezes foram inimigos de outras vidas, né? Inimigos esses que em encarnações passadas a gente fizemos mal a eles e nessa encarnação eles estão a nos prejudicar. A prece, a oração, ela é o melhor remédio. Primeiramente, a gente pedindo perdão por aquilo que fizemos e desconhecemos, porque quando encarnados, a gente não temos essa bênção de não lembrarmos o que fizemos em outras vidas. Nós pedimos perdão pelos nossos erros cometidos e que eles nos perdoem, né? E nós perdoamos também, de coração, aquilo que eles vêm nos fazendo. Por várias sessões, né, de desobsessões, vimos tantos casos que o espírito estava ali com aquela mágoa, com aquele rancor, querendo destruir aquela pessoa encarnada, e através do trabalho de desobsessão, o palestrante conversando com o médium ali, com esse obsediador, com ele, e presenciamos na tela mental a família desse rapaz aparecendo, vindo a ele, onde esse espírito caiu em prantos, pedindo perdão por todo o mal que causou, pelo ódio que ele tinha por essa pessoa. E tem um filme de Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier, eu acho que é. Eu não lembro se é daí, que conta uma história mais ou menos parecida. Então vamos cultivar em nossos corações sempre o perdão, termos sempre a oração. Em momentos de tristeza, vamos orar a Deus para que Ele possa nos iluminar, nos proteger. E se tiver algum irmãozinho por perto, que possa iluminar ele também, que ele possa sentir em vosso coração, em vossa alma, o amor verdadeiro de Jesus, que por muito tempo ele se afastou, e assim ele possa se encontrar o verdadeiro caminho. Bom? Minutos de sabedoria. Eu vou ter que pôr meu óculos. Que é isso aqui? É isso. Ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são, muitas vezes, o ponto de partida para que uma grande vitória daqueles que nos cercam, né? Para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá o seu objetivo. Mas ajude sempre. É o que Jesus nos ensina. Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 5, item 19 a 21. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Mensagem introdutória. Ante ao próximo. Quando as circunstâncias nos oferecem incompreensões ou acusações em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos e pessoas com os olhos do Cristo. Imaginemo-nos de posse do senso divino, sem perder a noção de nossa reconhecida pequenez e a incomensurável grandeza daquele a quem nomeamos por nosso Mestre e Senhor. Como teria visto Jesus a estreita espiritualidade do seu tempo, senão por gleba inculta que lhe cabia arrotear e semear? Como teria apreciado as críticas que lhe acompanhavam a obra, a não ser por tumulto necessário de opiniões, a fim de que a verdade prevalecesse? Quais fossem as crises, jamais perdia o mais alto padrão de serenidade, aproveitando o tempo para construir e situando no futuro a concretização de seus luminosos objetivos. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, no entanto, nele identificou um homem rico de nobre coração,
capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bartimeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego. Ele anotou o obstáculo de um doente, suscetível de ser curado, para glorificar a bondade de Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsediada por 7 espíritos infelizes, reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negá-lo 3 vezes, descobriu o amigo sincero que, convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Múltiplos os óbices que se agitaram no caminho da fé, mas não permitas que eles te venham a conduzir ao desânimo ou à negação. Procurar enumerá-los por fora com as pupilas de Jesus, e encontrarás sublime compreensão e balsamizar-te por dentro. Feito isso, registraremos dificuldades e aflições, desgostos e contratempos, não a modo de barreiras intransponíveis na senda da elevação espiritual, e sim reconhecê-los por necessidades justas e inevitáveis no campo de serviço em que fomos chamados a produzir, no bem da humanidade e de nós mesmos, aí trabalhando e abençoando, como Jesus abençoou e trabalhou. É de Emmanuel, tá? Livro Caridade, psicografada por Francisco Cândido Xavier, editora IDE. Queridos amigos, encarnados e desencarnados, é com muita satisfação que estamos aqui para trocarmos ideias a respeito de um tema tão profundo. Pedimos ao meigo Nazareno que nos inspire de modo que o assunto possa ser bem aproveitado. Encontramos com o título geral da lição, compreendida pelos itens 19 a 21 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O seguinte: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro? Essas perguntas nos dão o que pensar. Ora, temos ouvido falar que não devemos prestar atenção no argueiro que está na vista do outro, pois temos uma trave no nosso e não costumamos atentar para ela. Também temos sido aconselhados a não julgar para não sermos julgados. Se mal compreendidas estas lições, teremos a ideia de que temos que ter uma visão do mundo onde não podemos reparar a presença do mal. Ora, a doutrina espírita prima, entre outras coisas, pelo bom senso, não é solicitado aos espíritas. A doutrina espírita é doutrina umbandista, doutrina do candomblé, doutrina africana. Toda a doutrina espírita, ela prega a caridade, o auxílio ao próximo. Se mal compreendidas essas lições, teremos ideias de que ter uma visão do mundo onde não podemos reparar a presença do mal. Ora, a doutrina espírita, como eu disse, entre as africanas, a Umbanda, ela tem um novo modo de pensar. A atitude de avestruzes, caras enfiadas no chão, como se possível for ignorar a realidade do que nos envolve. Não, o espírita é solicitado o cumprimento de seu papel normal como ser humano. Ele deve viver a realidade do mundo em que está, apenas aprendendo a ter ótica do mais alto, a ótica que vem vislumbrar que a vida não é só vida material. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro. Repreender o semelhante pode ser um mal ou um bem. Deixar de repreender também. Temos que levar em conta as circunstâncias que envolvem o fato repreensível e, principalmente, o modo como se pretende fazer a reprimenda, com que intenção vai externá-la. Consideremos alguém que esteja tentando acertar um determinado setor do trabalho no cumprimento de determinada tarefa.
Se essa pessoa erra uma segunda ou terceira vez consecutiva, a nossa reprimenda pode ter o cunho de desestimulá-la. A substituição de qualquer forma de censura por um incentivo para o prosseguimento das tentativas almejando sucesso pode significar muito para aquela pessoa, mas considerando que a pessoa mereça a reprimenda, deve-se agir assim ou não. O Novo Testamento nos recomenda que chamemos a pessoa em particular e com ela nos entendemos longe dos olhos ouvidos alheios. Se precisamos repreender, que o façamos sob pena de, na omissão, não proporcionamos o ensino do que faria diferença na vida do outro. Me recordo de uma história contada por um copeiro. Ele disse que a culpa dele ser copeiro era de seus pais. Em seguida, deixou bem claro que ele não via nada demais em ser copeiro. Apenas relacionava que estava naquela situação por causa de seus pais e explicou. A cada escola que era expulso, os pais se preocupavam em matriculá-lo em uma nova escola. Quando disse que não queria mais estudar, eles não fizeram nada para impedir. Apenas arrematou. Se meus pais tivessem me dado boas surras, hoje eu poderia estar numa situação melhor do que estou vivendo. Se detemos o conhecimento e não dividimos, estamos nos omitindo. O importante é que a nossa repreensão tem o cunho da educação, que ela vise a melhora do outro e não o exponha aos olhos alheios, a menos que sua atitude seja representando um perigo para o meio social onde vive, ou seja, que derivada da atitude dele, muitas pessoas poderiam ser prejudicadas. Educar com o carinho mesclado com a energia necessária e equilibradamente auxiliar os outros a se equilibrarem por sua vez. É quando notar as imperfeições do outro. E quando notar as imperfeições do outro? Aí está um ponto de reflexão muito precioso, queimar etapas. Quanto mais o espírito evolui, mais depressa se faz a evolução. É natural que seja assim, na medida em que cresce a compreensão da vida. Percebe-se que não se precisa passar por todas as experiências para aprender as lições daí decorrentes. Valoriza-se se observar os caminhos por outro percorreram, para que deles retirar o melhor proveito que a observação permitir. Assim, vimos hoje em dia pessoas que se interessam em iniciar um projeto comercial ou social, voluntário ou gratuito, buscarem conhecer primeiro as vivências que outros já experimentaram, de forma a não percorrerem as mesmas dificuldades que a experiência mostra que não redundarão em nada positivo. Executar os passos levarão à obtenção do sucesso, no que se deseja mais rapidamente. Da mesma forma, observamos tudo a todos à nossa volta, nos furtamos de muitas dores. Da mesma forma, observando tudo à nossa volta, cito o caso de uma amiga que se via às voltas com o filho fascinado pelas facilidades materiais que o mundo das drogas oferecia aos envolvidos. Carrões, mulheres, festas povoavam sua cabecinha, impedindo a compreensão dos conselhos ajuizados por parte dele, apesar de todos os esforços de sua mãe dedicada. Ela, num crescente de preocupação, decide num dia bem cedo, sem avisá-lo previamente da sua intenção, levá-lo para passear. Ele se deixou levar. Ela foi para um presídio. E ele viu ao vivo e a cores a realidade dos que estávamos ali presos pelo envolvimento com o que o estava fascinado. Ele não mais se deixou perder em sonhos em torno do assunto. O que ela fez, essa mãe? Ela queimou etapas. Ela conversou, não deu certo. Um dia ela resolveu levar o filho a conhecer um presídio, conversou com o diretor e viu a situação daqueles que viviam essa vida fácil que o mundo nos oferece.
de drogas, mulheres, vícios, e ali ele viu o fim, né? Um dos fins. E essa mãe queimou a etapa. Ele decidiu que daquele dia em diante não queria mais isso, né? Notar as imperfeições do outro é fundamental se o nosso objetivo é a nossa melhora. Notar as imperfeições dos outros, visando falar com eles a respeito, com carinho e muito respeito, sem transformar isso num processo obsessivo do tipo Joãozinho que queria consertar o mundo, pode ser muito benéfico para quem recebe a orientação. E o respeito de divulgar o mal cometido pelos outros, hein? E o respeito de divulgar o mal cometido pelos outros. Precisamos ter o bom senso para saber discernir o mal que só prejudica o próprio autor do mal que prejudica um grupo. Esse dever proteger a coletividade. É um dever de proteger a coletividade. Se temos uma notícia, conhecimento de que alguém vai colocar uma bomba no local público, é o nosso dever tornar o fato conhecido o suficiente para que se possa ser evitada uma tragédia. Como vemos, temos que ter cuidado com nossas palavras, porque elas podem rebaixar ou fortalecer. Uma senhora nos conta que Hilário Silva Humberto do Campos, através de Chico Xavier, estava muito preocupado com a língua da filha, sempre ferida. Apesar de todas as orientações da mãe, a filha não modificava o seu jeito de se expressar, sempre encontrando meio e ocasiões para criticar e condenar. Um dia, a mãe saiu cedo de casa com a filha pela mão e levou diante de um prédio em construção. A filha, sem perceber o que a mãe intentava, olhava tudo curiosa. Sua mãe perguntou, atenta à reação da filha diante da pergunta. O que você vê, minha filha, nesse prédio que está construindo? A menina começou a descrever um grande movimento em favor do trabalho. Aqui, uns assentavam tijolos, outros viravam massa, outros mais carregavam carrinhos de massa. Lá eram suspensos baldes, faziam-se medidas, enfim, uma grande atividade era desenvolvida. A mãe tomou a filha pelas mãos e levou para um bairro mais distante, onde estava previsto um acontecimento que caía bem para os propósitos de ensino que ela tinha relativo à filha. A menina se viu de frente a um prédio em processo de demolição. Novamente, a mãe perguntou o que a filha via. Ela descreveu que um homem movimentava uma máquina derrubando o prédio. A mãe, então, alinhou tudo o que havia acontecido até aquele momento. Observe, minha filha, que para construir são necessárias muitas pessoas, muito trabalho, mas para destruir basta uma única. É assim com relação à forma de usar nossas palavras. A boca constrói ou destrói, dependendo da direção que dermos aos nossos raciocínios e aos nossos sentimentos. Aprendamos a bem direcionar os tesouros do nosso entendimento, de modo a caminharmos com mais segurança e rapidez na direção de uma vivência espiritual melhor. Usemos a nossa inteligência para ampararmos o semelhante em sua caminhada e eles nos agradecerão. Eu falo que todo o bem que a gente faz aqui na Terra, ela é uma sementinha plantada. Um dia iremos colher o fruto delas, ou nesta ou numa outra vida. Somos seres humanos, somos fracos, somos pecadores, mas podemos reverter tudo isso em um momento de ira, basta orarmos, pedirmos perdão, controlar principalmente o que sai da boca, porque palavras uma vez ditas, elas não retornam mais. Então sempre pensar antes de falar, não acusar, porque tem aquele ditado, né, do dedo, o acusador, um é para frente, 3 é para mim. Quem acusa, o pai da acusação, a gente sabemos quem é. Então não devemos acusar, não devemos julgar ninguém, né? Não devemos ver as imperfeições dos outros, olhemos primeiro as nossas, que somos imperfeitos, estamos em evolução constantemente.
Então, as palavras foram essas hoje. Estou muito feliz, né, por estarmos aqui novamente. A minha esposa, você tem alguma palavra para falar, bem? Então, para encerrarmos, oi? Sim, para o horário. Farei uma breve prece e terminaremos com o Pai Nosso, onde a espiritualidade, minha esposa já falou, que hoje às 7 horas, 19 horas, né, pede a todos os amigos familiares que façam um Pai Nosso, que peça a Deus Pai Todo-Poderoso, que tenha piedade da humanidade, que possa fortalecer aos anjos de luz que estão trabalhando nesse mundo de tanta amargura, de tanto ódio, de tanto ressentimento. Este mundo que existe muito amor, graças a Deus, e que esses trabalhadores da seara de Deus possam estar auxiliando a todos que necessitam. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, te pedimos nesse momento, ó Pai, que olhe pela vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão conosco, que olhe pelos desencarnados que assistiram essa palestra, irmãos amados. Pedimos que olhem para aquelas pessoas que se encontram nos leitos de hospitais, que olhem para nossos queridos vovôs e vovós, papais e mamães que se encontram nos asilos. Pedimos que olhem para todas as crianças, nossos filhos e filhas que se encontram nos orfanatos. Pedimos, Senhor, que olhe por todos os moradores de rua que se encontram desamparados, com fome, com frio. Que a vossa luz, que o vosso infinito amor, Pai, possa tocar a todos nós. Que os teus santos anjos, teus santos espíritos, possam levar o bálsamo consolador a cada um. E que possamos, ó Pai, vivermos sempre na sua presença e nos seus ensinamentos. Que Jesus abençoe a todos. Iremos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado. Que Santa Sara ilumine a todos. Opechá, meus amados, fiquem na paz.